Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Aqui estou eu novamente, a professora Emanuele, para mais uma videoaula junto com vocês. Eu estava com saudades, como sempre, né? Espero que vocês também. E nós estamos aqui para falar sobre mais um novo tema. Deixa eu virar um pouco aqui a minha câmera para não ficar muito claro para vocês. Aqui. Tá certo. Então, pessoal, eu trouxe um novo tema para vocês essa semana, por quê? Porque na semana que vem nós vamos falar sobre o Natal, né? Porque semana que vem nós vamos adentrar praticamente em dezembro, então nós vamos falar sobre o Natal. Essa semana nós vamos falar sobre o verão. Por que nós vamos falar sobre o verão se nós não estamos no verão ainda, professora? Porque, na verdade, a professora resolveu falar sobre o verão porque as aulas vão terminar, nós vamos entrar em férias e nós ainda não estaremos no verão. E a professora acha muito importante vocês conhecerem um pouco das características dessa estação do ano para que vocês estejam preparados para recebê-la e também se manter hidratados e bem preparados para que quando ela esteja aí chegando, porque ela está praticamente às portas. Então, por isso que a professora resolveu trazer esse tema para vocês, tá? Não liguem que a professora tá com um machucadinho aqui no nariz, tá? Tá com um remedinho, então pode ser que apareça aqui na câmera de vocês. Então aqui, pessoal, eu trouxe algumas características dessa estação do ano e nós vamos conversar um pouquinho sobre ela antes da gente adentrar então ao tema do Natal, tá? E o verão. Então, o verão é a época do ano que a gente mais espera, porque é a época mais quente do ano e que a gente pode se divertir mais ainda. Por quê, professora? Porque geralmente é nessa época que a gente mais passeia, que a gente mais pensa em viajar, que a gente está em férias, que a gente comemora as principais datas comemorativas como o Natal e o Ano Novo, pelo menos aqui, né, no Ocidente, aqui no nosso país, né? Aqui o Natal ele cai no verão, então as férias geralmente são em dezembro, janeiro, que é a data onde nós estamos na estação do ano do verão, na estação, né, do verão, e que são marcados por dias ensolarados, dias quentes, dias também que tem muita chuva, né? Nós vamos ver aqui nessas curiosidades que o verão ele também traz chuvas e a umidade do ar também aumenta, né? Então assim, o verão ele é a estação do ano que vem depois da primavera e que antecede o outono. Então é assim, vem a primavera, depois da primavera vem o verão, que dura 3 meses também, como todas as outras estações. E depois do verão vem o outono e assim por diante. Cada 3 meses nós vamos trocando de estação do ano. Então, como a maioria das pessoas esperam por essa estação o ano todo, né, por conta do calor, e vem planejando viagens, férias pra praia, apesar do coronavírus, né, estar por aí, geralmente as pessoas ainda conseguem fazer um planejamento aí familiar para viagens. Então vamos entender um pouquinho sobre o verão e como essa estação do ano influencia no nosso comportamento. Isso é muito interessante. Então, a chegada do verão ela pode ser caracterizada pelo aumento da temperatura, né, do ambiente. Então a temperatura ela fica um pouco mais alta, o calor chega mais agressivo, ele é mais latente. Especialmente nas regiões em que as estações do ano são bem definidas, como é o caso das regiões temperadas, né? Então, como eu falei, o verão ele sucede a primavera, estação do ano em que as temperaturas elas são mais tranquilas. A primavera ela não é tão quente quanto o verão. Depois ela vai aumentando gradativamente até chegar à estação do verão. Durante o período da vigência do verão, enquanto o verão está ali, né?
a temperatura de alguns lugares do planeta pode alcançar até 40 graus. Gente, 40 graus, vocês não têm noção, é muito grau, é muito alto. E nessa época do ano é importante ficar atento à questão de hidratação. Por isso que a professora resolveu falar essa semana sobre o verão. Esses 3 dias aí nós vamos falar sobre o verão. Por que é importante se hidratar? Porque com o calor, o nosso corpo ele utiliza muito mais água, tá? Para funcionar melhor. Para que a gente utilize, para que o nosso corpo ele se mantenha em equilíbrio, a gente utiliza mais água, tá? E para que a nossa temperatura ela se mantenha adequada, a gente utiliza mais água. Então, para isso, a gente precisa beber muito mais que 2 litros d'água, como a gente está acostumado. A gente precisa beber muito mais que isso. Tá? Então é importante se atentar ao fato da hidratação. Ai, professora, mas eu não sinto sede. Pode ser suco adoçado? Não, gente. Suco adoçado também não. O açúcar a gente sabe, a gente já discutiu que faz mal à saúde, né? Então, mas pode ser um suquinho de laranja? Tá, não substitui a água, gente. Tem que ser água. Água, muita água, gente. Água é o principal líquido para o nosso corpo e não tem discussão, tá? Então, se puder tomar água in natura ali, pura, filtradinha, melhor ainda para o seu corpo e para a sua saúde, para o funcionamento dos seus rins, beleza? E vale lembrar que a gente não pode ficar segurando xixi, gente, tá bom? Tomou bastante água, deu vontade de fazer xixi, vai ao banheiro, não fica segurando, porque faz mal para os rins e para a bexiga, tá bom? Então, beber água é fundamental todos os dias, a todo momento, especialmente em dias em que a temperatura está muito alta. Outra característica do verão está relacionada aos índices de chuva. Olha só que legal, a gente está passando por um tempo onde a seca está muito grande, né? Que a professora tem falado muito em todas as aulas dela, quase praticamente, para a gente cuidar e economizar água. Porque nós estamos num tempo de seca como nunca visto nos últimos 20 anos. Então, o verão ele traz consigo um índice de chuva muito maior que das outras estações, como outono, primavera e inverno. Então, a chuva aumenta no verão. Então, vamos rezar para que venha chuva junto com o verão, que o verão traga essa chuva junto aí. Geralmente, o verão, ele traz chuva no final da tarde, aquela pancadona de chuva, assim. Então, que traga mesmo para que os nossos reservatórios da nossa cidade, das demais cidades aí, aumentem para que a gente fique mais sossegado. Lembrando que isso não quer dizer que a gente possa desperdiçar água. Água é vida, vamos continuar com a consciência ecológica de economizar água potável, certo? Beleza? Vamos ver aqui o que mais que nós podemos falar. Então, consequentemente, com o aumento de chuva, aumenta a umidade do ar. Então, a elevação da umidade provoca a sensação de abafamento, fica aquele ar abafado, a pessoa se sente um pouquinho mais cansada. Por quê? Porque parece que o ar fica um pouquinho mais pesado, mas é normal, tá? É normal da estação, é uma característica da estação do verão, tá? Há também maior evaporação da água, o que também está relacionado ao índice de chuva, né? Então, é um ciclo. Então, abafa, aquela água ela evapora e faz chover de novo, e assim continua. Então, essas foram algumas das características da estação do ano do verão, que nós vamos receber aí em dezembro, tá? Apesar de nós não estarmos aqui juntos mais nesta época do ano, aqui por videoaulas, né? Nós estaremos em férias no verão, mas a professora resolveu falar dela, lembrando novamente, porque eu acho importante a gente já ir se preparando para essa estação, por questão de saúde, tá bom? Por isso que eu trouxe essas curiosidades e essas discussões sobre a estação do ano. Amanhã nós teremos mais discussões e mais vídeos ilustrativos com relação ao verão, beleza? Espero que vocês tenham gostado do tema e até a próxima aula. Um beijo da professora Emanuele. Até logo!